Imagine um mundo tão diferente do que conhecemos hoje que parece algo saído de uma lenda. Um mundo onde homens viviam por séculos, onde o céu e a terra pareciam se cruzar e onde, segundo relatos antigos, gigantes caminhavam entre nós. Esses seres misteriosos, conhecidos como Nefilim, são mencionados brevemente na Bíblia, mas o suficiente para lançar séculos de fascínio e debates. Quem eram eles? De onde vieram? E por que sua existência está ligada ao momento mais catastrófico da história bíblica, o dilúvio? Agora imagine-se ouvindo essas palavras pela primeira vez. É o livro de Gênesis, capítulo 6, que diz: Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas tiveram filhos. Estes foram os valentes, homens de renome na antiguidade. Uma passagem curta, mas poderosa. Quem eram esses filhos de Deus? E por que seus descendentes foram descritos como gigantes? Mais importante ainda, por que esse momento da história foi seguido por um evento tão radical como o dilúvio bíblico, uma destruição completa e universal? Isso levanta inúmeras perguntas. Esses filhos de Deus eram anjos caídos? Seriam figuras poderosas de outra origem? E o que os tornava tão marcantes a ponto de serem descritos como heróis e homens de renome? Neste vídeo, vamos desvendar esses mistérios. Vamos explorar o mundo antediluviano, um período repleto de enigmas e lendas. Analisaremos quem eram os Nefilins, conectando suas histórias a outras culturas que também falam de gigantes, como os titãs da Grécia e os Apkallu da Mesopotâmia. Vamos além da narrativa bíblica para entender como esses relatos moldam nossa percepção sobre o passado e talvez até sobre o futuro. Prepare-se para uma jornada que mistura história, teologia e mitologia. O que está por vir não são apenas respostas, mas perguntas que te farão repensar o que você acredita saber sobre o início da humanidade. Imagine-se em um tempo anterior ao dilúvio. Um mundo que, segundo a Bíblia, era radicalmente diferente daquele que conhecemos hoje. As pessoas viviam por séculos, o ambiente parecia ser mais fértil e exuberante, e o relacionamento entre o divino e o humano era algo que ia além do que conseguimos compreender. Era uma época de possibilidades imensas, mas também de desequilíbrio. O livro de Gênesis descreve esse período como uma era de crescente corrupção. A humanidade, em sua liberdade, começou a se distanciar do propósito original de Deus, entregando-se ao egoísmo e à violência. Foi nesse cenário que os Nefilim surgiram, fruto de uma união misteriosa entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas quem eram esses filhos de Deus? Essa é uma questão que teólogos e estudiosos discutem há séculos. Algumas interpretações os veem como anjos caídos, enquanto outras acreditam que eram descendentes da linhagem de Sete, o filho de Adão que permaneceu fiel a Deus. Independentemente de quem ou o que eles eram, o impacto dos Nefilins foi inegável. Eles foram descritos como poderosos, valentes e de grande renome. No entanto, ao invés de trazer algo positivo, sua presença parece ter contribuído para a corrupção crescente do mundo. A narrativa bíblica sugere que sua existência estava ligada ao declínio moral e espiritual da humanidade, que culminaria no dilúvio. Mas o que fazia esse mundo tão único? Alguns estudiosos sugerem que as condições climáticas e ambientais eram diferentes. Talvez fosse um mundo de recursos abundantes, onde as pessoas não apenas viviam mais, mas também possuíam habilidades e conhecimentos que hoje seriam vistos como extraordinários. Essas características, combinadas com a corrupção crescente, criaram o cenário perfeito para uma intervenção divina. No entanto, os Nefilins não são apenas um detalhe na história do dilúvio. Eles são o símbolo de algo maior: o perigo da arrogância humana e da busca pelo poder sem limites. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual suas histórias ecoam até hoje. Elas nos lembram que, em qualquer época, o desequilíbrio entre a moralidade e o poder pode ter consequências devastadoras. Os Nefilim são, sem dúvida, um dos mistérios mais fascinantes do período antediluviano. Brevemente mencionados em Gênesis 6:4, eles são descritos como gigantes, ou os caídos.
figuras que marcaram a humanidade de uma forma tão significativa que a Bíblia faz questão de registrá-los. Mas quem eram eles realmente? E o que os tornava tão únicos? De acordo com o texto bíblico, os Nefilim surgiram quando os filhos de Deus tomaram como esposas as filhas dos homens. Essa frase aparentemente simples abre um leque de interpretações. Muitos estudiosos acreditam que os filhos de Deus eram anjos caídos, seres celestiais que desobedeceram a Deus e se relacionaram com mulheres humanas. Essa teoria é apoiada por textos como o livro de Enoque, uma obra apócrifa que explora mais profundamente essa narrativa. Nele, anjos conhecidos como vigilantes descem à terra, fascinados pela beleza das mulheres humanas, e dão origem aos Nefilim, seres gigantes e poderosos. Por outro lado, há interpretações mais simbólicas. Alguns teólogos argumentam que os filhos de Deus eram descendentes da linhagem de Sete, o filho de Adão que permaneceu fiel a Deus, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes da linhagem de Caim, que se afastou dos caminhos divinos. Nesse caso, os Nefilim seriam o resultado de uma união entre dois grupos humanos com visões espirituais opostas, simbolizando a corrupção crescente da humanidade. Independentemente da interpretação, os Nefilins eram seres que não passavam despercebidos. Descritos como valentes e homens de renome, eles possuíam uma força e uma presença que os destacavam entre os demais. Alguns os veem como heróis antigos, semelhantes aos semideuses da mitologia grega, enquanto outros os enxergam como tiranos que usavam sua força para dominar e explorar. O que torna os Nefilim ainda mais intrigantes é o impacto que tiveram no mundo antediluviano. Sua presença é frequentemente associada ao aumento da violência e da corrupção na Terra, como se fossem catalisadores para o colapso moral da humanidade. É como se sua existência fosse um lembrete constante de que, quando o poder está nas mãos erradas, o resultado é destruição. Além da Bíblia, encontramos ecos dos Nefilins em outras tradições e culturas. Mitologias ao redor do mundo falam de gigantes e heróis que marcaram o início da história humana. Será que essas histórias estão conectadas? Ou será que os Nefilim são apenas mais um exemplo do fascínio universal por figuras poderosas e maiores que a vida? Enquanto exploramos mais a fundo, uma coisa fica clara: os Nefilins não são apenas personagens de uma história antiga. Eles representam algo maior, um símbolo da busca humana por poder, da tentação de ultrapassar limites e das consequências que isso pode trazer. Mas sua história está longe de terminar. Eles não apenas aparecem em Gênesis, seus vestígios permanecem em outras partes da Bíblia e em lendas de todo o mundo. E é aí que nossa jornada continua. Os Nefilins não são apenas uma curiosidade exclusiva da narrativa bíblica. Histórias de gigantes, seres poderosos e maiores que a vida, aparecem em lendas e mitologias de culturas ao redor do mundo. Isso levanta uma questão intrigante. Seriam essas histórias ecos de uma realidade compartilhada ou simplesmente reflexos do imaginário humano diante do desconhecido? Seja qual for a resposta, é inegável que a presença de gigantes nas tradições globais aponta para algo muito mais profundo do que um simples conto de fadas. Comecemos pela Grécia Antiga, onde encontramos os Titãs, uma raça de gigantes que antecedeu os deuses do Olimpo. Esses seres, descritos como imponentes e incrivelmente poderosos, governaram o cosmos antes de serem derrotados por Zeus e seus aliados. A batalha entre os titãs e os deuses, conhecida como titanomaquia, ecoa a ideia de uma era de caos e excessos que precisava ser substituída por uma ordem divina. Não parece familiar? A narrativa dos titãs lembra em muitos aspectos a história dos Nefilins. Uma era marcada por figuras gigantescas e poderosas que terminou em destruição. Na mitologia nórdica encontramos Ymir, o primeiro dos gigantes de gelo que deu origem a uma linhagem inteira de seres colossais. Segundo a Edda poética, Ymir foi morto pelos deuses Odin, Vili e Vé, que usaram seu corpo para criar o mundo. Os gigantes, no entanto, continuaram a existir como uma força primordial, frequentemente em conflito com os deuses e os humanos. Mais uma vez,
Vemos o tema de gigantes associados ao caos e à desordem, enfrentando o divino para moldar a ordem no mundo. Na Mesopotâmia, relatos de gigantes também aparecem nos mitos sumérios e babilônicos. Os Apkallu, por exemplo, eram considerados seres semidivinos, enviados pelos deuses para ensinar a humanidade. Após um tempo, no entanto, alguns desses Apkallu teriam se rebelado, tornando-se figuras de corrupção. Essa narrativa se assemelha à dos vigilantes do livro de Enoque, anjos caídos que compartilharam conhecimentos proibidos com os humanos, resultando na criação dos Nefilins. Essa ligação entre os Apkallu e os Nefilins reforça a ideia de que histórias de gigantes podem ter uma base comum em tradições antigas. Mesmo em culturas indígenas das Américas, encontramos referências a gigantes. Os nativos norte-americanos, por exemplo, falam dos Sitekã, uma raça de gigantes ruivos que, segundo a tradição oral, foram combatidos e exterminados por tribos humanas. Essas histórias, passadas de geração em geração, frequentemente descrevem os gigantes como seres poderosos, mas também como uma ameaça, reforçando a ideia de que sua presença não era apenas imponente, mas também disruptiva. Essas lendas levantam uma questão fascinante. Por que tantas culturas diferentes compartilham histórias tão semelhantes sobre gigantes? Seriam essas narrativas metáforas universais para algo maior, como a luta entre o bem e o mal? Ou poderiam elas ter uma base histórica comum, que foi interpretada de diferentes formas ao longo do tempo? Os paralelos entre os nefilins e os gigantes dessas culturas sugerem que estamos lidando com algo mais do que simples coincidências. Talvez essas histórias sejam fragmentos de uma memória coletiva preservada de formas variadas em diferentes partes do mundo. Ou talvez sejam um reflexo do desejo humano de entender forças maiores que nós mesmos, simbolizando o poder, a desordem e as consequências de ultrapassar limites. Independente da origem, o que fica claro é que os gigantes não são apenas uma curiosidade histórica ou cultural. Eles são um arquétipo poderoso, presente em praticamente todas as tradições. E assim como os nefilins, eles continuam a nos fascinar, não apenas pelo que representam, mas pelo que nos fazem perguntar sobre nós mesmos e sobre a história da humanidade. Para entender completamente os nefilins, precisamos colocá-los dentro do contexto mais amplo da narrativa bíblica, o dilúvio. Esse evento não foi apenas uma catástrofe. Foi uma intervenção divina para lidar com a corrupção que havia consumido o mundo antediluviano. E, de acordo com o relato bíblico, os nefilins estão intrinsecamente ligados à decadência moral que levou a esse ponto de ruptura. Quando o livro de Gênesis menciona os nefilins, é em um momento em que a humanidade já estava mergulhada em decadência. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis 6:5. Essa descrição é seguida pelo famoso relato da decisão divina de destruir a terra por meio de um dilúvio, salvando apenas Noé, sua família e os animais que estavam na arca. Mas como exatamente os nefilins se encaixam nessa história? Muitos teólogos e estudiosos sugerem que eles não eram apenas uma consequência da corrupção humana, mas também um símbolo dela. Segundo algumas interpretações, os nefilins eram o resultado direto da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, uma violação das fronteiras que Deus havia estabelecido entre o divino e o humano. Isso os tornava mais do que simples gigantes. Eles eram um lembrete físico da rebeldia contra a ordem divina. O dilúvio, então, surge como uma resposta divina a essa degradação. Não era apenas a humanidade que havia se corrompido, o próprio equilíbrio da criação estava comprometido. A intervenção de Deus foi um ato de justiça, mas também de redenção, uma forma de reiniciar a história da humanidade em bases mais puras. No entanto, a história dos nefilins não termina com o dilúvio. Em Números 13, 333, eles são mencionados novamente, indicando que, de alguma forma, sua linhagem ou seu impacto continuaram no mundo pós-diluviano. No entanto, os nefilins também nos convidam a imaginar:
Eles nos conectam a um passado que ainda guarda segredos e a um futuro que ainda está por ser moldado. Sua existência, seja literal ou simbólica, nos desafia a buscar equilíbrio, a entender nossa humanidade e a lembrar que o poder não está apenas em nossas mãos, mas também em nossas escolhas. Ao encerrar este vídeo, deixo um convite. Reflita sobre o que você viu e ouviu aqui. Qual é a sua visão sobre os Nefilins? Você acredita que eles eram seres reais, parte de uma era perdida? Ou os vê como metáforas, representando as lutas e desafios que todos enfrentamos? Deixe suas ideias nos comentários. Queremos saber o que você pensa. Por fim, lembre-se de que histórias como a dos Nefilins não existem apenas para serem explicadas, mas para serem sentidas. Elas nos fazem olhar para trás, para dentro e para frente, conectando passado, presente e futuro em uma teia de mistério e significado. Se você chegou até aqui é porque, assim como nós, se deixou fascinar pelos mistérios dos Nefilins e tudo o que eles representam. Mas nossa jornada não precisa terminar aqui. Temos muitos outros mistérios e histórias incríveis para explorar juntos, e você pode fazer parte dessa caminhada. Então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like se este conteúdo despertou sua curiosidade ou te fez pensar de uma maneira diferente. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que, assim como você, também gostam de explorar os enigmas do passado e os dilemas que eles trazem para o presente. E claro, ative o sininho de notificações para ser o primeiro a saber quando publicarmos algo novo. Assim, você não perde nenhuma descoberta ou reflexão sobre os mistérios mais intrigantes da humanidade. Muito obrigado por acompanhar até aqui, Deus o abençoe e até o próximo vídeo.